Arquitetando com Mônica Costa. Série Paredes. Então, no programa de hoje, no quadro da série Paredes, nós vamos dar uma outra ideia para vocês aí de casa que quer um ambiente mais requintado, mais estiloso. Então, nós vamos falar sobre o gesso 3D com a Fernanda Veronese. Olá. Tudo bem, Fernanda? Tudo certinho. Então, no meu entender, o gesso 3D é uma ideia assim muito luxuosa. Muito luxuosa. E aí a gente faz uma pesquisa de imagens antes de compor a matéria. Gente, é apaixonante demais. Eu não tenho noção. Não sabe qual escolher. Não, eu fiquei totalmente em dúvida de qual escolher, porque para mim todos são muito bonitos, né? Além de ser um material totalmente diferente, que há tempos atrás a gente nem imaginava que isso pudesse ser feito, né? Isso aí é novo, né, Fernanda? A gente conhecia muito, era muito conhecido o rebaixamento, as placas de gesso lisa, né, para fazer o rebaixamento de teto, enfim. O máximo que fazia eram umas sancas, era o máximo que tinha no mercado. E aí você conseguia dar um ambiente mais elaborado com esse rebaixamento e com as sancas. E agora, com o passar do tempo, veio essa nova ideia que é o gesso 3D. E a gente pensa que é muito difícil de fazer isso e não é. Não é. Em termos, né? Em termos, né? Mas que termos são esses, Olha, Fernanda? primeiro, que para você, na hora de você contratar um profissional, diga-se profissional, realmente você tem que estar ciente de que o cara tem experiência, que o material que ele está utilizando é um material de qualidade. Pede referência também, né? Pede referência, pede para ver serviços realmente que ele fez. A placa, o que acontece? Dentro do gesso 3D, a gente tem duas possibilidades. Ou o profissional comprar a placa já pronta, ou ele fazer, né? Ele compra o molde de silicone e ele mesmo faz. Ele reproduz ali naquele molde. Isso, ele reproduz naquele molde. Mas o molde de silicone tem que ser o adequado. A gente tem muito produto pirata. Então a sua placa não vai sair com uma qualidade como tem que sair, bem lisinha, ela vai ter marcas. Isso no acabamento final, no acabamento fino, isso fica a desejar, fica feio, né? Mas essas situações assim, por exemplo, eu comprei uma placa ou então mandei aplicar uma placa, ela não é de boa qualidade, tem como melhorar essa situação? Olha, porque aí senão você perde todo o material, você jogou dinheiro fora. O ideal é você talvez aí fazer uma restauração com uma boa tinta, né? Pintar realmente e torcer para a placa não craquelar, não Pode rachar. lixar? Pode lixar? O acabamento não vai ficar bom. Não vai porque ficar ela quando você faz, ela já vem certinha, com a espessura correta para você colocar e ficar toda encaixada, né? Depois vocês vão ver nas imagens, tem vários formatos diferentes. Na hora de colocar também, o formato tem que estar sempre coincidindo, então o profissional tem que ter uma certa experiência. Na hora de fazer o rejunte, é muito colado, não pode ficar muito aparente. Então, assim, são cuidados que na hora que você for contratar para fazer, você tem que estar sempre de olho, né? Porque depois que feito, não tem jeito, tem que arrancar tudo e fazer de novo. Então você fique atento na hora de contratar o profissional, que é muito importante a gente ter sempre um profissional para fazer as nossas obras. Você pede referência, você pede para ver um bom profissional, ele tem um portfólio, ele tem as fotos das obras que ele fez, até mesmo para poder mostrar para o cliente quando for fechar um contrato e tudo. Então aí você pede para você ver as fotos de trabalhos anteriores dele e ver a qualidade, entendeu? Porque é um produto, é um material que vai ficar muito bonito, né? Se bem aplicado. Se bem aplicado. Se bem feito, porque senão vai ficar feio. Aí você quer valorizar o seu ambiente e acaba desvalorizando, não é isso? Nós temos algumas imagens que nós vamos mostrar para vocês. Essa primeira eu entendi que é um escritório. Né? Parece uma sala, né? Então o que acontece? Ele não colocou na parede inteira, fez aí uma mistura entre o amadeirado e o gesso 3D. E você vê que fica um luxo.
às vezes as pessoas já falam, ou é moderno ou é rústico, mas tem como você mesclar e ficou muito bacana. A gente tem essa questão da mistura de materiais. Se você souber combinar, fica muito bonito. Você já imaginou um dia ver uma parede assim em preto? Pois é. Eu nunca imaginei, na minha mente, já há um tempo atrás, de ver uma parede assim, gesso 3D e preto. Porque quando a gente fala em gesso 3D, a gente imagina que ele seja branco. Isso. Mas aí vocês vão ver que não. Esse ficou lindíssimo. E essa tinta, Fernanda, ela tem um brilho, né? Você tem algumas opções do que tipo de tinta pintar. Sabe o que parece? Parece plástico. Provavelmente isso aí é um semibrilho. Semibrilho, né? Semibrilho. Tem alguma tinta, algum tipo de tinta específica para usar no gesso 3D? Eu posso usar qualquer tipo de tinta? Você pode utilizar qualquer tipo de tinta, dependendo do acabamento que você vai querer, fosco ou com brilho. Mas você tem um preparo antes, né? Você não joga a tinta direto no gesso. Você tem que usar um fundo, né, que é próprio para isso, ou usar uma tinta de gesso, que aí você já pode pintar direto. Por que eu estou perguntando isso para a Fernanda? A Fernanda é especialista em tintas, em pintura, né? Então, melhor pessoa para falar isso para a gente é ela. Então, quer dizer que qualquer tipo, isso, dependendo daquilo que eu quero para o ambiente. Isso. Nesse caso aqui, ele tem um certo brilho, então ele seria um semibrilho. Isso, pode ser. Pode ser, né? Para mim ficou muito bonito. Esse aqui, então, é a vitrine de uma loja e você vê que são uns pontinhos e os outros mais são tipo uns buraquinhos, quadradinhos, né? Também fica muito bonito. Não é um simples, não tá tão simples, mas também muito bonito, em branco, mas também bem interessante. Vale a pena falar dessa foto anterior da loja, é um fator muito importante. Você tem que pensar também na iluminação, né? Normalmente quando você coloca uma parede de gesso, não precisa, não é que tem que ser, mas normalmente as pessoas gostam de colocar uma luz próxima, uma luz mais fraca, realmente dá aquela mesclada entre iluminação com o brilho da parede, com a cor. E aí faz aquele complemento bacana no local. Isso é tudo um conjunto na hora de decorar um ambiente, que aí você escolhe o que vai de revestimento na parede, nesse caso aqui o gesso 3D, combina com uma boa iluminação. Isso, você vê que essa jogada que fez ali ficou bem bacana. Ficou assim, muito bom. Bom, a próxima, esse daqui quando eu vi, né, esse fundo amarelo, é um amarelo forte, né? Isso. Tipo um amarelo gema. E aí você vê o gesso todo entrelaçado, tanto na horizontal quanto na vertical. Para mim foi uma combinação perfeita. Ficou lindo. Ficou muito bonito. E aí você tem um certo receio de escolher uma cor forte. Mas você vê nessa imagem que tudo ficou bem harmonioso. Na verdade, o gesso 3D ele combina muito com cor forte, né? Não significa que você não possa colocar uma cor mais clara, mas ele dá uma profundidade no gesso que fica bonito. Aqui fica também elegante. A questão da iluminação foi bem importante, porque debaixo da escada você vê que tem, né, a questão da iluminação e aqui em cima também, no patamar também, né? Então, muito, muito interessante. Olha esse outro, né? Tipo ondas na sala. Deu um movimento para a sala. Deu um movimento. Você vê como valoriza o seu ambiente. E a gente imagina o quê? Isso deve ser caro demais. Pois é. Isso é caro demais. Você tem que colocar na ponta do lápis, né? É um produto que você vai poder deixar na parede e não tirar, só tirar se enjoar. É o que se enjoar. Então, assim, provavelmente vai pintar, né, conforme for ficando sujo, como uma parede comum, mas você tem que ver o quanto tempo que aquilo vai render ali na parede, quanto tempo vai ter, né? Tem alguma questão de manutenção, de limpeza? Olha, primeiro, assim, apesar do gesso ser branco, é aconselhável mesmo que você queira branco, pintar de branco, né? Sim. Isso protege. A questão da limpeza é uma limpeza, vamos supor, comum de parede, tirar a poeira mesmo, nada de pano molhado, nada disso, não é que vai estragar.
Mas vai depender muito da tinta que você está usando também, né? Sim. Tem tintas que são laváveis, tem tintas que não são. O gesso ele não pode com umidade, então não é bacana você ficar passando pano molhado. Nada de aplicar em parede com umidade, parede... Então, para você aplicar em parede com umidade, você vai ter que fazer o aplicador vai ter que fazer uma preparação diferente dessa massa, né? Normalmente eles colocam um cimento, enfim, para poder colocar na parede, mas depende da umidade da parede. É importante primeiro tratar, né? Isso, é tratar importante tratar. Ver de onde está vindo essa umidade. Não adianta querer esconder a umidade com uma placa de gesso, né? Você pode sim colocar, tem a placa específica para esses casos, como também você tem a placa específica para a área externa, que é a placa cimentícia. Você consegue os mesmos formatos, só que aí o material utilizado é diferente. Mas a placa de gesso puro, ela não aguenta umidade. Não combina. Gesso e umidade são inimigas. Isso. Então, nessa outra foto você vê formas geométricas, né, num ambiente. Eu acho assim, gente, que é questão de você querer valorizar o seu imóvel, de você ter um ambiente único, né, na sua casa e aquilo ser agradável aos seus olhos. Você vê essa daqui, a impressão que tem que aqui é uma cerâmica. Pois é. Mas não é uma cerâmica. Não. É um gesso muito bonito também, parece umas ondas. Ele pode ter feito aí com acetinado, né? Um branco acetinado. Um branco acetinado, né? É importante que as peças, elas precisam encaixar. Essa daqui já não é uma placa quadrada. Ela tem uma ondulação e uma encaixa com a outra perfeitamente. Por isso o cuidado do aplicador, né? Ele tem que ter muita paciência. Se não souber aplicar, daqui a pouco tá uma mais embaixo, outra mais em cima. Isso, tirar um nível. Tem todo um processo aí que é complicado uma pessoa sem qualificação fazer. Bom, nós vamos passar agora para o Alexandre da Geplar. Ele também tem essas placas lá na empresa, ele também aplica, ele faz esse trabalho do gesso 3D e ele vai dar uma palavrinha para você aí de casa, dando uma informação mais técnica para esse produto, que é bom que tira a sua dúvida daí de casa. Vamos chamar Alexandre. Pessoal, gesso é um material muito fácil de ser moldado, né? Ele realmente retrata aquilo que as formas trazem, né? Já há muito tempo a gente usa o gesso para fazer as sancas, hoje em dia se usa muito para fazer as placas 3D. O que melhorou todo esse processo é um produto já mais recente, que é o gesso cola, que cola esse material na parede, né? Isso é muito legal, porque ele tem um tempo de trabalho diferente antigamente, que não tinha tempo de trabalho, né? Realmente ele funciona mais ou menos igual a uma argamassa, então ele facilita muito o trabalho. Com relação a fazer os painéis 3D, né? Isso é uma forma, geralmente é uma forma de silicone ou uma forma de acetato, que é possível ser feito. No YouTube tem várias pessoas mostrando como é que faz e tal, e também pode ser adquirido nas lojas desse segmento de gesso, né? Bom, a colocação, como qualquer tipo de material, logicamente, a superfície não pode estar com pó, né, ou estar se desfazendo para se colocar. Agora, é muito importante lembrar também que não é um material para a área externa. O gesso, ele realmente é para a área interna. E em termos de custo, o gesso é o melhor material para esse trabalho de 3D, né? Claro que aí os arquitetos, eles montam esses painéis e colocam a iluminação onde fica muito legal o sistema. Mas de qualquer forma, é o caminho mais fácil, mais barato para se fazer um painel 3D interno, né? Uma característica legal do painel, quando ele, depois de instalado, né, um cuidado que o profissional deve ter, exatamente escolher uma placa que ela vai ter uma emenda muito legal, ou seja, ela é contínua, né? E na hora, depois dele acabado, você não consegue identificar o painel. Isso, claro, vai depender do profissional que está colocando e do painel, né? Quando você, por exemplo, trabalha com um painel desse aqui, é difícil da pessoa depois identificar, porque ele vai se repetindo, como a imagem é igual, né, dele, né,
os relevos são iguais, você não consegue identificar. Enquanto às vezes tem uns painéis que você consegue identificar a emenda, não fica muito legal. Esse outro aqui também eu gosto muito, é um painel que eu vou mostrar ali na luz para vocês também, dá um efeito muito legal, mas a emenda é impressionante, como a parte da frente, vamos dizer, dentro de uma sequência, como ela encaixa direitinho. E uma grande vantagem do gesso também é isso. Na hora de pintar, né, você pode resinar ou pode pintar, você ainda tem uma capacidade de fazer um ajuste um pouco diferente dos materiais cerâmicos, né, que você não consegue fazer esse ajuste, não consegue deixar a emenda invisível. Esse material consegue deixar a emenda invisível. Esse outro painel aqui, ele já tem essa preparação do encaixe, a parte da frente, né, na sequência, se for colocando ele outro. Ele vai demandar um pouco de trabalho, de fazer um rejunte bem feito. Logicamente, esse rejunte ele não pode ficar alto, não pode ficar baixo, senão ele vai sair da característica daqui, mas realmente ele tem a oportunidade de fazer um trabalho incrível com ele, né, por causa desse encaixe. Tem outros painéis, um painel maior aqui, ó. E esse, por exemplo, ele já é um painel que vai mostrar aqui, que ele já tem até o rebaixo próprio, já vai mostrar. Mas aí vai depender do arquiteto o que ele vai achar de interessante, né? Vamos aproveitar aqui a iluminação que nós fizemos para esse painel aqui. Isso aqui é um painel de madeira que tem relevo, né? O relevo é feito com resina. Depois a gente fala desse material. Mas nós fizemos aqui uma iluminação exatamente para mostrar os relevos. Olha só como fica interessante o 3D, né? Quando você coloca ele exatamente dentro de um sistema de iluminação, ó, aí que valoriza o material, né? E aí sim você, aqui logicamente, aquilo que eu falei sobre as emendas, que você vai fazer o trabalho para que fique legal. Quer ver? Uma outra chapa também, ó. Olha como é que muda, ó. Vou fazer devagar aqui, ó. Olha como é que muda a característica dela, né? Fica fantástico. Isso com um monte de luz aí, de um ângulo só, vai dar um acabamento muito legal. Pessoal, espero ter contribuído aí com algumas informações para o sistema 3D, o sistema de você moldar o gesso, né? O gesso, como eu disse, é uma oportunidade de você fazer qualquer tipo de elemento, ele se molda muito bem, né? E qualquer informação que você precisar mais, vem aqui na Geplar, na Rua Visconde do Rio Branco, 163, ou liga pra gente, nosso telefone é 2523-7820. Então, Alexandre com certeza passou umas informações muito importantes para você de casa. Agora nós vamos voltar. Continuamos mostrando as imagens para vocês. Olha só esse ambiente, Fernanda. Lindo, né? Em rosa, um rosa muito bem vivo, né? Isso. E deu aqui ele colocou logo em 2 paredes. E ficou bem interessante. Fica. Às vezes a gente tem medo de ficar pesado, mas você combinando também os móveis, tudo que você vai colocar na sala ou no quarto, você consegue fazer acomodar tudo direitinho e ficar confortável aos olhos, né? Não ficar cansativo. É verdade. Esse banheiro. Um banheiro, você colocar também um detalhe, uma parede, combinar com o vidro também fica bem... Fica. E aí ele fez um desenho, né? Olha que bacana. Então nós vamos deixar vocês curtindo essas imagens que nós selecionamos, algumas imagens muito bonitas para vocês verem e sonhar um pouquinho com o ambiente assim, hein? Vale a pena colocar... pesquisar preço, né? Por mais que a princípio você ache que fique um pouco acima, mas isso vai durar, então vale a pena. Não, ela tem, eu acredito que uma durabilidade longa, muito alta. Lembrando que tem que usar a cola específica, que ela realmente vai ficar colada sem problema nenhum. Sim. E aproveitar esse objeto e dar um toque bem especial aí para casa de vocês, para o escritório também. Entendeu? Eu acho que é o tipo de material que serve para qualquer lugar. Você pode usar no banheiro, você pode usar na sala, no escritório, enfim, onde a criatividade levar. Série Paredes.
Arquitetando com Mônica Costa.